Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Chegou terça-feira, eu tava ansiosa para chegar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Você que tá chegando agora, meu nome é Simone Mafra, sou casada, tenho 2 meninos lindos e você já faz parte da minha família. Se não faz ainda, clica aí no inscrever. Já antes de ver o vídeo, clica no joinha porque a gente acaba esquecendo. Você começa a ver o vídeo e acaba depois esquecendo no final de dar o like. Então chegou, já dá o like para me ajudar. Você que é um novo inscrito aqui no canal, seja bem-vindo. Eu tô muito feliz por você estar aqui comigo. E você que ainda não se inscreveu, vem pro vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai também fazer parte da nossa família. Bom, o nosso vídeo de hoje é uma história de superação que passamos, enfrentamos aqui na nossa família. Graças a Deus a gente conseguiu vencer, mas muitos até conhecidos meus aqui de perto da região ainda não conhecem essa história. Então vem pra cá comigo e vamos curtir esse vídeo aqui e comenta se você já passou algo parecido. A nossa história começa em 2017, exatamente em novembro, quando tudo estava normal, nós trabalhando, eu de diarista, como falei no outro vídeo, não esquece de assistir. O meu esposo é eletricista e ele também fazia umas folgas em portaria de prédio para ficar com a carteira dele assinada na época. Novembro de 2017, eu não me lembro certo a data, um belo dia ele estava aqui na sala, como sempre, assistindo o que ele gosta, enfim, e quando ele foi levantar do sofá, uma dor muito forte atingiu as costas dele, uma dor tão forte que ele chegou ao ponto de ficar pálido de dor, não conseguir levantar do sofá, e aí começa a nossa história de superação. Nesse dia, é claro que a gente correu pro pronto-socorro, e aí, por ser pelo SUS, ficava aquela coisa de só atendia, dava o remédio pra pessoa, e depois a gente tinha que correr atrás de um médico, ou no posto de saúde, ou se a gente pudesse pagar um médico particular. O que aconteceu foi, a gente foi nesse pronto-socorro nesse dia, saímos correndo às pressas, levamos ele e lá diagnosticaram que ele estava com pedra nos rins. Até aí, tudo ok. Tomou vários medicamentos, no mesmo dia tomou remédio na veia para dor, né, que estava com uma dor muito forte para que essa dor se encerrasse. Só que foi um diagnóstico um pouco equivocado. A gente fica meio até perdido nessa hora de falar se foi equivocado ou não, ou se ele tinha essa pedra no rim e depois apareceu os outros problemas, mas a princípio seria pedra nos rins. Começou a tratar um monte de coisa que o pessoal ensinou, remédio que o médico deu, vocês não fazem ideia. Acho que vocês já ouviram aqui falar de abacaxi com Coca-Cola, abacaxi com cerveja preta, de tudo que possa imaginar na vida que o médico mandou, que as pessoas antigas, né, e vós e conhecidos falavam, foi feito. Porém, a dor passou para outro nível, ficou cada vez pior. E cada vez pior, a ponto de ele não sentir mais o movimento dos pés. Quando você levanta o pé aqui, ele não conseguia mais fazer isso e sentia uma dor terrível na perna esquerda. Aí o negócio ficou difícil. Isso foi novembro, dezembro. Quando foi em dezembro, teve o Natal, teve a nossa família, teve aqui, fomos para minha sogra, festejamos e tudo. A gente não pôde nem sair para lugar algum, porque ele sentia muita dor. De repente ele estava bem, quando ia se levantar, dava aquela dor terrível, que ele dava gritos, era horrível. Só que claro que eu não consegui sentir a dor por ele, mas como eu estava convivendo, eu imagino que devia ser uma dor terrível. Enfim, se passou o Natal, as minhas próprias cunhadas e a família, enfim, falou, gente, não pode ser normal, isso não é pedra no rim, que não tá passando, enfim. Pra gente correr aqui na história, a gente procurou, então, um
outros médicos. Aí lá no próprio pronto-socorro, de tanto a gente ir, e isso que a gente ia muitas vezes, tá? Ia e voltava, tomava remédio na veia, levava ele de volta para casa e daqui a pouco voltava de novo lá. E tudo isso ele ainda tentando trabalhar. Aí da elétrica ele não conseguiu mais, porque ficava difícil para ele subir escada, enfim, ele continuou só na portaria. Então já vamos começar aqui diminuindo o salário, entendeu, né? Ele trabalhava de folguista na portaria, então estava na faixa de R$1.100, R$1.200. Era o que ele ganhava, só. Enfim, lá no pronto-socorro mesmo, ele foi encaminhado para um urologista, não sei falar o nome, vou pôr o nome aí embaixo para vocês. O que aconteceu? Estava com suspeita de um câncer de próstata. Lá entrou todo um desespero novamente, foi pago um médico particular, ele chegou lá e um médico particular falou que nada disso estava acontecendo, que foi uma coisa equivocada e que ele era para correr para um médico que tratasse da coluna, que ele estava com um sério problema de coluna. Presta atenção, olha quantos sustos ele já levou. Primeiro era pedra no rim, aí depois era o câncer de próstata, aí agora o médico, não é, você tá com problema de coluna. Lá a gente corre novamente, Deus mostra como ele é maravilhoso, ele bota pessoas especiais na nossa vida, um deles eu até quero nomear aqui, eu me emociono em falar porque foi uma experiência muito forte na nossa vida. E por causa dessa experiência, a gente realmente conheceu quem Deus é de verdade. Como Deus cuidou da gente em cada detalhe. Como eu falei para vocês, pelo SUS era impossível de resolver. Porque eles ficavam achando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas ninguém tratava realmente do problema. Deus enviou anjos na nossa vida. Um deles foi a Solange e o Calinho, até beijo pra vocês. A gente nunca contou esse testemunho assim, certinho como é pra contar. Foram pessoas enviadas por Deus na nossa vida que conseguiram médico particular pra nós. A gente correu atrás, às vezes pagava muito mais barato os exames. Teve outra pessoa muito importante na nossa vida também, que foi o fisioterapeuta Fernando. Eu vou pegar certinho o nome da clínica, vou colocar aqui embaixo para vocês. Se você que é daqui da região, se está precisando, vai lá, porque é uma pessoa muito especial e também uma pessoa importante que Deus colocou na nossa vida. Só para você ter uma noção, o fisioterapeuta Fernando, ele fazia fisioterapia de graça pro Luiz. Ele dizia: Luiz, vem aqui, eu sei que o teu caso é muito, muito sério. Eu não vou te deixar assim. Várias vezes meu marido foi lá de graça. Depois eu vou pôr fotos aqui pra vocês, aqui no cantinho, pra vocês verem e a prova do que eu tô falando. Ele conseguiu o médico. Eu não tenho certeza, porque já faz muito tempo, se ele conseguiu a parcela inteira do médico. A gente pagou coisa de R$100 a mais, que na época eu acho que eram uns R$300 a consulta. Enfim, mais um anjo que Deus colocou na nossa vida. E aí, sim, a gente começou a mexer aonde era o problema. E aí começou as coisas a acontecerem. Não, agora achamos o problema. Ele tinha um problema muito sério, várias hérnias de disco, várias. Só que uma delas, vou deixar na foto aqui, uma delas, em vez de ela derramar esse disquinho, né, gente, eu não sei, não sou médica e nem especialista, mas eu vou falar pra você mais ou menos o que a gente entendeu que o médico explicou na clínica pra nós. Então, essa medula, ela desce, né? Ela, digamos que se esparrama para fora ali do anelzinho da nossa coluna, só que em vez de ir pro lado de fora, ele veio pro lado de dentro e ela tava pressionando a medula dele e ela já estava um fiozinho assim, ó, pra se romper. Então, olha só, era primeiro pedra no rim, depois ele tava com câncer de próstata. Tu entende? Pelo SUS. Mas Deus, como é fiel,
não nos desampara em nenhum momento. Corremos atrás, conseguimos pagar a primeira consulta. Dessa primeira consulta, o próprio urologista mandou ele para o médico de coluna, que não tinha nada a ver. Fomos para COT. Quem é aqui de Balneário Camboriú sabe que é uma clínica muito famosa. Fomos parar lá no COT. No COT, o Dr. Tiago Casas nos atendeu muito bem e falou para ele: como você está andando ainda? Você está trabalhando? Ele disse: sim, eu estou trabalhando. Aí passou atestado para ele, não estava acreditando como ele ainda estava conseguindo trabalhar. Só para você ter uma noção, ele já foi lá nessa consulta com uma bengalinha, porque uma perna dele ele já não sentia mais. Fotos, vou colocar todas elas aqui para provar para você. Até você que é da igreja da Areias, da igreja ali do bairro Cedro, que passou um pouco por essa experiência, viu, conheceu tudo que eu tô falando aqui, coloca nos comentários aí, para que as outras pessoas que estão chegando agora, veja que realmente é uma história real, não é brincadeira, não é para pegar seguidores, não é para nada disso, gente, é uma coisa real que eu precisava contar e faz muitos anos que eu queria, e agora prove Deus de a gente ter essa oportunidade. Aí, corremos atrás, chegamos lá no Dr. Tiago Casas, ele fala tudo, explica tudo o que está acontecendo e aí nos dá o diagnóstico. Você precisa urgente fazer uma cirurgia. Ou você faz a cirurgia e tem uma chance de você continuar andando, ou você faz a cirurgia, ou você não faz e você não tem nenhuma chance de andar de novo. Porque tá se rompendo a sua medula e você vai para cadeira de rodas. É sério. Foi uma experiência que eu jamais imaginei na vida que eu ia passar. Ele tava com 32 anos, eu tava com o Lucas com 6 anos e o Davi com 1 aninho. Mas como eu falei para vocês e como é o título do vídeo, que Deus é fiel e faz o sobrenatural, ele é o Deus do impossível. Quando o doutor Tiago Casas falou o valor da cirurgia, eu não sei como, mas eu apertei a mão dele e disse assim: ó, doutor, daqui 1 semana no máximo eu tô te ligando pra gente marcar essa cirurgia. Mas assim, a cirurgia era apenas 16 mil reais e eu não tinha R$1 na conta. E quando a gente saiu do consultório, ele ainda olhou pra mim e disse assim: como, amor, tu tá falando que nós vamos fazer? Se a gente não tem dinheiro, não tem como. Deixei ele em casa, fui no meu sogro, contei toda a situação. Meu sogro assim: não, a gente vai dar um jeito. Depois que eu saí do meu sogro, eu fui em vários lugares que fazem empréstimos pessoais, pra ver se eu conseguia algum empréstimo, o pouco que fosse. E lá eu conseguia, mas tipo assim, tinha que pagar 2, 3 parcelas para depois eu conseguir o dinheiro. E o doutor Tiago falou para nós que era para ontem a cirurgia, era algo tava muito avançado ali já. Aí, claro que eu tava triste, arrasada, mas em nenhum momento eu quis transparecer isso para ele. Eu olhei pro céu e disse: Deus, agora só tu pode nos socorrer. Eu não vejo saída nenhuma. Daí quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele: não, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. Deus é o Deus do impossível. E quando eu cheguei em casa, eu senti algo muito forte no meu coração falando assim, ó: o Luiz sempre ajudou muitas pessoas que às vezes não tinham como colocar energia na casa, não tinham condições financeiras. Ele ajudava, se sobrava um fio de uma obra, ele ia lá, falava com a pessoa, trazia esse fio, ia lá, instalava na casa da pessoa que não tinha condições. Então ele ajudou muitas pessoas dessa forma. Então ele ajudou muitas pessoas desta forma. Com o pouco que ele tinha, com o conhecimento de eletricista que ele tinha, ele pode ajudar muitas pessoas.
E nessa hora Deus colocou no meu coração iam fazer um texto no Facebook, no WhatsApp, falando toda a situação que ele estava passando e pedindo se as pessoas pudessem ajudar. Foi muito constrangedor para mim, porque a gente sempre teve essa coisa de a gente trabalhar, conquistar as nossas coisas e não depender de ninguém. E de repente você se vê totalmente dependente das pessoas, porque eu estava trabalhando até então de diarista, como eu falei, eu estava com as 2 crianças pequenas, ele não pôde depois da consulta com o doutor, ele não pôde mais voltar a trabalhar, até dar encaminhamento no INSS, vocês sabem que demora bastante. Tinha dias que eu conseguia ir trabalhar, tinha dias que não, que precisava ajudar ele. Então a gente começou a viver o sobrenatural de Deus a partir desse dia. O sobrenatural de Deus começou a acontecer. Fiz esse texto, eu não tive coragem nem de fazer áudio, e aí joguei nas redes sociais, e aí Deus começou a mostrar quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Pessoas queridas da gente, pessoas da igreja do Areias, grupo de casais que a gente ficou e participou, fizeram pinhão para arrecadar oferta. Chamaram um dia à noite nós lá só para isso, para confraternizar com eles, e eles dão uma oferta na nossa mão. A igreja do Cedro fez uma grande oferta para nós também. Eu não lembro, gente, ao certo, porque na época eu joguei nas redes sociais tudo que tinha entrado, mas eu lembro que só a igreja do Cedro, acho que foi numa faixa de R$500. O meu cunhado nos Estados Unidos fez uma oferta com os irmãos da igreja dele. Só de lá veio em média uns R$10.000, só de lá, porque como é em dólar convertido aqui nos ajudou muito. Tudo isso entrou na nossa conta, isso fora ofertas das pessoas assim que vinham e depositavam na nossa conta. Eu nem vou falar nomes, que são muitas pessoas. Eu sei que em menos de uma semana eu estava com 20... Eu lembro que a cirurgia era R$16.000. Eu acho que eu tava com 21, por aí, na minha conta. Ainda peguei e mandei, gente, não precisa mais depositar nada, porque o que eu queria muito era a cirurgia, né? Aí o que aconteceu? Em menos de uma semana, como eu tinha apertado a mão do médico, eu falei, eu estou aqui para marcar a cirurgia do meu esposo. Foi marcado num dos melhores hospitais de Balneário Camboriú, que foi a Unimed, no melhor quarto. Um médico excelente, que é o Dr. Tiago Casa. Se você que é aqui de Balneário Camboriú, precisa de um doutor, pode ir lá. A gente não tô ganhando nada para falar do trabalho dele, não tô ganhando nada para falar de ninguém aqui. Eu tô contando uma experiência que nós vivemos, uma experiência com muito aprendizado. O primeiro deles, que tem horas que você está assim na mão de Deus e você acha que você vai ter o controle de alguma coisa, você não tem. Mas é nesse momento que Deus nos ensina quem Ele é, que Ele sonda os nossos pensamentos, que Ele sonda o nosso coração, e tudo o que Ele faz é perfeito. Como eu te falei, uma semana depois, a gente marcou a cirurgia e dia 30, eu não lembro se era 30 ou 31 de abril, o meu esposo fez a cirurgia. Ele entrou na mesa de cirurgia às 2h30 da tarde e era 11 horas, ele ainda não tinha saído. E eu desesperada, não sabendo o que ia acontecer, assinamos um termo que ele poderia, mesmo com a cirurgia, sair sem o movimento das pernas, porque essa cirurgia foi cirurgia de alto risco. Ela foi aberta a coluna dele, tirado a hérnia de disco que estava ali, raspada a medula toda, que ficou a hérnia ali, derramada ali, né? Então, tipo, é como que se ficou uma cola. Foi raspado isso tudo, feito uma sutura
e depois colocado enxerto e fechado aquilo ali. Então, assim, ó, qualquer descuido, qualquer coisa, ele poderia não voltar mais andando. E esse foi o meu maior medo, porque enquanto eu estava lá, eu já estava entrando em desespero. Quando era 11h30, eu vejo o doutor Tiago chegar e falar para mim: Moni, fica tranquila, a gente já fez todos os exames, passamos caneta no pé dele, ele tá mexendo, tá com todos os movimentos dos pés. E, meu Deus, foi a maior alegria do mundo. Depois, o meu sogro tava nos Gideões, ficou o dia todo de jejum e disse pra mim que era pra me ligar quando tivesse acabado a cirurgia. E eu lembro de uma frase que ele disse, que ele ia sair do hospital andando. E ele não ia ficar muito tempo, como o médico tinha falado, voltar só 6 meses depois andar. E para honra e glória do Senhor, ele saiu dia 1º de maio do hospital, andando. Então, o que eu quero contar para vocês, não há impossível que Deus não possa fazer. Para o vídeo não ficar muito grande, só para resumir bem rapidinho, ele ficou 6 meses em casa ainda, então foi pago 16 mil e pouco da cirurgia, porque teve anestesista, o valor de hospital, né? Ficamos com esse restante na nossa conta, mas assim, foi muito rápido, porque só os remédios que ele tomava de dor depois era R$80 cada caixa. Quando a gente conseguia mais barato, que meu sogro corria para mim, nessa farmácia popular, enfim, ele conseguia por R$60, que era o mais barato que a gente conseguia, mas nem toda a vida conseguia, porque às vezes estava em falta e tinha que pegar o de 80. Ele tomava de 8 em 8 horas e tomava mais outros remédios, que se eu tiver ainda a receita guardada, eu boto as fotos para vocês. Então, nesses 6 meses eu não pude trabalhar, porque ele precisava de cuidados, como tomar banho, fazer a higiene pessoal dele, banheiro, enfim, tudo isso, porque era na coluna, não tinha como se mexer. Então, eu tive que parar de trabalhar e ficar totalmente cuidando dele. Então, Deus cuidou até desse detalhe, o pouco de dinheiro que ainda sobrou, deu pra gente comprar os remédios, deu pra gente pagar a luz, pagar o básico da nossa casa, né? Mesmo assim, muitas compras chegaram na nossa porta. E esse é um assunto para outro vídeo, talvez eu conte algumas experiências sobre isso, dessas compras que chegaram, coisas que eu nem falava, eu pensava no pensamento e Deus mandava. Hoje, já faz um tempo, ele tá trabalhando novamente, ele trabalha de eletricista, depois ele fez o curso para colocar piso, ele coloca porcelanato e um profissional excelente. E é o que eu quero falar para vocês com essa história, que Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. E às vezes, quando a gente passa por essas situações, a gente diz, por que eu tô passando por isso? Mas nesse meio do deserto é que Deus ensina muitas coisas para nós. A primeira delas, aprender a ser dependente dele, que é uma coisa que talvez eu e o meu esposo nunca imaginamos que íamos passar. Receber compras na nossa casa, tentar pagar uma dívida que às vezes estava lá, uma loja, uma coisa, e não conseguia, entrar em desespero, ligar para a pessoa e dizer, por favor, espera um pouco, a gente está passando por isso, a gente está passando por aquilo. Foi um episódio na nossa vida muito difícil, mas com muito aprendizado. E num dos momentos que eu mais senti que Deus estava nos guardando, que Deus estava nos carregando no colo, que Deus supriu as nossas necessidades. E o que eu tenho para falar nessa história de superação para você hoje é que se você está passando por um problema parecido, talvez na saúde, talvez na sua família, doença com o filho, com o marido,
o que for, desemprego. Existem momentos que nós não vamos entender, talvez você não entenda hoje o que você está passando, mas você vai entender no amanhã, você vai entender que nesse momento Deus está carregando você no colo, que Deus está suprindo as suas necessidades e Ele está muito mais perto de você do que antes sem esse problema. Acredite que o sobrenatural de Deus pode acontecer na tua vida. Um grande beijo para você. Obrigado por estar aqui em mais um vídeo. Quero mandar um beijo, grande a todas as pessoas que eu mencionei nesse vídeo. Eu sei que tem muito mais pessoas que eu talvez não falei, porque muitas pessoas ajudaram a gente, demais, muitas pessoas. Solange e o Calinho, a Igreja da Areias, a Igreja do Cedro, talvez outras igrejas que agora eu não lembro. A tia Salma nos ajudou muito. Meu cunhado nos Estados Unidos, né, fez toda aquela oferta para nós. Fora a família da gente, sogro, sogra, cunhadas que estavam aqui perto. Enfim, muita gente nos ajudou. E isso, a única coisa que eu posso pagar é com oração, pedindo para que Deus acrescente na vida de todos vocês o que eu não posso, mas Deus pode. Deus conhece o desejo do coração de vocês e eu tenho certeza que Ele vai cumprir. E muito obrigado mais uma vez por esse vídeo. É um prazer para mim compartilhar mais uma página da minha história. Um beijo no coração e não se esqueça, Deus é o Deus do impossível.